E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente real, atendimento. Então já começo aí sem enrolação com a limpeza da pele, que vocês sabem que é bem importante essa parte, principalmente para mim, né, para garantir que a pele tá bem limpa pra gente vir com os próximos produtos. Ela tem a pele normal, não é nem oleosa nem seca, mas mesmo assim eu vou usar esse hidratante da Avon, que é um hidratante é mais concentrado do que um hidratante para pele oleosa, né? Mas como eu iria usar uma base mais sequinha, então eu gosto de dar esse equilíbrio, sabe? Então eu espalho aí com o Doe Fiber, sem besteira. Base vai ser essa da Catherine Hill, que é uma base com a textura mais grossa, com a cobertura mais alta e o acabamento mais sequinho, sabe? Eu até evito usar ela muito porque eu acho que o acabamento dela é muito seco para o meu gosto, mas quando eu pego uma cliente assim de pele normal, pele muito oleosa, é nela que eu vou. Então eu começo aí aplicando do centro do rosto, primeiramente, né? O excesso eu gosto de começar pelo centro, para quando eu chegar nas extremidades do rosto já não ter tanto produto no pincel, né? E assim não ficar uma camada muito grosseira perto da raiz do cabelo, essas coisas. Bora pro contorno. Eu tô usando um corretivo, mas eu misturei, né, com um pigmento mais escuro para ele escurecer e dar a cor do meu contorno. Por isso que eu não mostrei o corretivo que eu tô usando, mas é aquele da Nato Capello, tá? E aí eu misturei com um pigmento marrom para ele escurecer. E aí tô aplicando aí com um pincel aos poucos, né? Para não acabar pesando muito a mão e fazer o contorno mais escuro. Faço um pouquinho também nessa linha da mandíbula. Mas bem de leve, só com o que sobra no pincel, sabe? Só para dar esse efeito de rosto mais definido. Testinha também faço um pouquinho, sem exagerar. Tô devolvendo as sombras do rosto, né? Vocês percebem que é como se eu estivesse voltando às tonalidades que o rosto dela já tava, né? Narizinho também, ela gosta, me pediu um contorno no nariz, que deixasse o nariz dela o mais fino possível. Então, o que é que eu fiz? Pesei a mão. Dei uma caprichada legal aí, porque assim, gente, o que deixa esse efeito de nariz bem fininho mesmo é deixar o contorno mais marcado, não tem pra onde correr, né? Mas claro que a gente faz de uma maneira que não deixe o aspecto do nariz sujo, né? De nariz manchado. E bora pra iluminação, vou usar esse corretivo aí da Xiglan. Então, aplico um pouquinho abaixo dos olhos com o pincel. Eu não faço aquele triângulo enorme que a gente é acostumado a ver, porque quando a gente for esfumar com a esponjinha, esse produto vai se espalhar, né? Então, para garantir que essa iluminação vai ficar somente onde precisa ficar, que ela não vai acabar se espalhando no rosto inteiro, então eu aplico uma menor quantidade. E aí esfumo com a esponja. Sem besteira. Principalmente porque eu já fiz o contorno, né? Então, se espalhar demais, vai acabar indo pra cima do contorno, e aí eu vou perder o trabalho que eu fiz, pode acinzentar, enfim. Blush, vou usar essa paleta aí da Nato Capello, tô usando essa cor do meio. E vou aplicando aí com o pincel, focando nas bochechas e levando em direção ao contorno, pra ficar tudo bem esfumado. Hora do pó, vou usar esse pó aí da Maria Margarida, que é o pó de tapioca deles. Então, eu vou começar aplicando abaixo dos olhos, né? Com a esponjinha. Pra deixar tudo bem sequinho. Aí, abaixo dos olhos, tranquilo. E vou aplicar esse pó focando mais nas áreas de iluminação, né? As áreas que eu apliquei o corretivo mais claro. Como ele é um pó mais claro também. No restante do rosto, vou aplicar esse pó da Xiglan. E sério, gente, não vou mentir pra vocês, tô viciada nesse pó da Xiglan, viu? Já tem vídeo no canal, inclusive, eu fazendo a maquiagem só testando produtos da Xiglan.
Mas sério, eu tô viciada, porque ele dá um efeito na pele muito bonito. Ultimamente eu tenho usado ele e ele tá deixando a minha pele com outra textura, sabe? Uma textura de pele mais lisinha mesmo. Não digo nem uma pele de porcelana, que é aquela pele seca, mas uma pele bem lisinha. Tô viciada, sério. Iluminador vai ser esse aí da Dylos, né? Que nem tem mais. Saiu já a, a letra, né? Mas enfim, eu tô falando que era da Dylos, vocês acreditem. Então, vou aplicando aí com um pincel fofo, né? Pra não ficar aquela marcação do iluminador, ficar mais difuso. E é um iluminador mais rosado, né? Que eu gosto bastante. E ele também não tem partículas grossas de brilho, ele é mais fininho. Então, deixa um efeito de glow, né? Aquilo mais bonito na pele, mais natural. De pele foi isso, vamos para os olhos. Tô aplicando aí corretivo na pálpebra móvel. Esse corretivo é o mesmo da Xiglan que tava na minha plaquinha. Tanto é que ele até deu uma secadinha, foi até um pouco mais difícil de espalhar. Mas deu certo. No final tudo dá certo. Depois disso eu espalho, né, com a esponjinha. Esfumo esse produto tanto para tirar o excesso, ficar uma camada mais fina, quanto para esfumar mesmo, né? Não ficar nenhuma marcação, nenhum excesso de produto que o pincel possa ter deixado. Vou começar com essa paleta aí da Ruby Rose e usando esta cor aí mais clarinha. Você percebe que eu quase derrubei a câmera, né? É assim mesmo, gente. No atendimento eu só tinha 1 hora pra maquiar ela. Então tinha que ser tudo ligeiro. Então tô com o pincel fofão aí. Começo a marcar o côncavo com essa cor de sombra. Como eu tô usando o pincel grande e fofo, ele me permite fazer esses movimentos assim mais espaçados, né? Porque não vai marcar muito a sombra, né? Vai ficar mais difuso. E aplico também no canto externo, levando essa sombra pra fora, né? Como vocês percebem aí. E aí eu venho com o meu queridinho, esse pó da Vult, né, que é um marronzinho, que se você já é seguidora antiga, você sabe que eu sempre tô usando esse pó, tanto pro contorno, né, do rosto, quanto nos olhos, principalmente nos olhos eu uso bastante, porque ele tem uma cor de marrom muito boa. Então eu tô usando ele aí no canto externo, e o excesso eu levo pro côncavo, só para não ficar muito rosa, muito coloridão, sabe? Só para dar um equilíbrio aí nos olhos dela, né? Eu quero que tenha uma puxada pro rosado, mas não fique muito colorido. Então, por isso que eu tô usando esse marrom. Volto com o pincel anterior, só o pincel, não peguei mais produto, só para dar acabamento aí. E aí, vou usar essa sombra douradinha aí, da mesma paleta. E vou aplicar no canto, na pálpebra móvel, né? Pálpebra móvel e canto interno. Olha como é linda, gente, essa sombra. Sério. Ela tem um brilho, é muito diferente de uma sombra cintilante qualquer, sabe? Ela tem umas partículazinhas de brilho que dispensa glitter, na minha opinião, sabe? Então, por isso, até que eu tô usando somente ela. E pro canto lacrimal, vou usar este pigmento. Gente, vai estar aí na tela os pigmentos que eu usei, né? Os iluminadores que eu usei. Pra chegar nessa cor, não tem como eu dizer exatamente, ou até mesmo ter a referência de algum outro pigmento. Mas eu misturei esses dois pra ficar essa cor de nudezinho, sabe? E aí, dou uma varrida com o pincel, né? Pra qualquer brilhinho que possa ter caído na pele. E aí, vou fazer um delineado com esse delineador em gel e uma gotinha de diluidor. Um traço simples, pelo menos por enquanto. Mas por enquanto, um delineado simples, só fazendo um traço aí. Tô usando delineador em gel porque é o que eu tenho mais prática. E também não vou fazer muito grosso não, tá? Mais fino, por mais que ela tenha um bom espaço de pálpebra, né? Mas eu vou fazer um delineado mais fino.
E aí venho com o pincel pequenininho para esfumar o final desse delineado, tá? Então, eu esfumo ele no lugar, não vou levando, sabe? É no lugar mesmo, que eu não vou usar sombra preta, sombra escura. Então, eu só quero sumir com o finalzinho desse delineado. Tô fazendo aí do outro lado. Ó, tô fazendo desse lado e como o delineador tava molhado, então é mais fácil dele acabar se espalhando mais, sabe? Então eu fui tirando o excesso no dorso da minha mão ali, porque eu só queria sumir com o finalzinho, né? Não queria levar muito pra fora. E aí com essa sombra marronzinha aí, eu vou tipo selar o final desse delineado, só pra garantir que ele vai sumir mesmo, sabe? Vocês percebem até que ele suaviza mais. Porém, eu não gostei. E aí eu vim com esse marrom mais escuro. Eu tava achando que tava muito claro e, sei lá, não tava legal. Então eu vim com esse marrom mais escuro. E aí eu gostei mais do efeito que deu, né? Como vocês percebem aí, ficou um efeito melhor. E aí eu vou fazer também um delineado no canto interno, que ela gosta muito desse efeito. Então peço para ela olhar para cima e geralmente para ela olhar na direção oposta da que eu tô fazendo, sabe? Porque assim ela não fica vendo a minha mão lá. E aí não fica tão agoniada, né? Lápis marrom, vou usar na linha d'água e um pouquinho por fora. Porque assim, gente, não precisa usar lápis marrom só quando você vai usar marrom em cima, né? Eu poderia usar um lápis preto, né, pra combinar com o delineado de cima, mas ela tava na dúvida se deixava o olho muito marcante ou não, então a gente foi no meio termo. Então eu fui no marrom, esfuma aí com o pincelzinho depois, né, antes que esse lápis seque. Sem esfregar demais, vocês percebem que eu deixei bem fininho, né? Não gosto do esfumado inferior muito grosseiro. E aí vou selar esse lápis com aquele mesmo marrom, aquele da paleta. Então o pincel é bem pequeno pra garantir que não vai ficar muito grosseiro, né? Eu só quero selar mesmo esse lápis. Por isso que eu vou usar somente essa cor. E aí vou usar essa caneta delineadora porque aos 45 do segundo tempo, a Bonita achou melhor fazer um delineado, né? E eu tô lá pra fazer o que ela quer. Então, fui com a caneta delineadora, que é mais prático, né? Se eu fosse com delineador em gel, ia ter que botar diluidor de novo, pegar com pincel uma quantidade e tal. Então, por via das dúvidas, peguei a caneta e fiz ali o rabinho do gato, né? Já que o traço já estava feito, eu só fiz continuar mesmo para fazer o rabinho do gato, tá? Então, tô fazendo desse lado. Ligando, né? Como eu esfumei, eu sumi com o final daquele delineado, né? Então, eu vou, tipo, ligando esse traço com e fazendo o rabo do gato, né? Como é que vocês chamam, gente? Rabo do gato, perna do gato, sei lá. Eu chamo rabinho do gato, eu acho legal falar assim. Ou olho do gato, né? Sei lá. Sobrancelha, vou usar essa pastinha aí da Miss Larry, ou Miss Lari, sei lá. Usei diluidor também, tá? Principalmente porque essa minha pomada tá uma pedra. Mas não mostrei aí, mas é o mesmo diluidor que eu usei com o delineador em gel, tá? E aí a sobrancelha dela não tinha nada pra fazer, já tava bem feitinha, bem bonita. Então só fiz aplicar a pastinha pra deixar um pouquinho mais escura, né? Definir melhor o design, né? Mas não deixei muito marcadona não, muito escura não. Só pra dar uma intensidade aí mesmo, tá? Também não modifiquei nada no desenho dela, porque como eu disse, já é bem feitinha, não tem falhas. Então só apliquei por cima mesmo. Cílios postiços, vai estar na tela o modelo que eu usei. Levanta a pálpebra, encaixa os cílios.
e feito carreto. Máscara de cílios, essa aí da Maybelline, nos cílios inferiores. Então, dou uma caprichada boa aí. E para os cílios superiores é aquele sistema que vocês já sabem, peço para ela olhar para o chão. E aí eu encaixo o meu dedo ali e aí eu vou colando os cílios postiços com os naturais, tá? Tô usando o delineador em gel, aquele mesmo que eu fiz o delineado, tá? E vamos para os lábios. Vou começar primeiro a contornar. A gente tava ainda na dúvida que cor usar de batom, então para ir adiantando eu já fui fazendo o contorno dos lábios dela. E no final, a gente decide usar esse batom aí da Chiglam, que é um tom assim, ele tá pro marrom e ao mesmo tempo tá pro rosa. Ele tá entre os dois, sabe? Muito linda a cor e combinou muito, tanto com a cor dos olhos, né, que é um tom mais rosado também, o fundo mais rosado. Mas também não deixa a boca despercebida, né? O que é que tu achou? Quer acrescentar mais alguma coisa? E para finalizar, fixador da Maria Margarida, para garantir que essa maquiagem vai durar a noite inteira, né? Então eu borrifo aí, deixo a pele bem molhadinha. E é isso, meu povo. Já coloca nos comentários a sua opinião, qual próxima inspiração você quer ver aqui. E se já gostou, já aperte no gostei. Se não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Já maratona os vídeos do canal que vai estar aí na tela. E é isso. Um beijo.